aqui para já plantar o que eu vou discutir contigo na semana que vem. O eletroscópio de folhas não merece atenção. O eletroscópio de folhas, eu acho que eu dei uma palhinha dele no final da aula passada ou não? É uma máquina muito idiota. Pelo amor de Deus. Ela só serve o seguinte, ó. Quero saber se isso aqui está carregado. Tu encosta ali. Se as perninhas abrir, está carregado. Se as perninhas das folhinhas ali não abrir, não está carregado. Não dá para saber se é positivo ou negativo. Só isso, abriu as perninhas, carregado. Não abriu as perninhas, não está carregado. Só. Por que as perninhas abrem quando está carregado? Porque os opostos se atraem, os iguais. Aí eu contamino, né? Eletrificação por contato, né? Contamino isso com uma carga só. As cargas vão para a ponta do metal, já que fica sempre na superfície, né? Abre a perninha. Professor, Esse aqui. Se a bolinha é neutra, eu coloco um pouco positivo, a bolinha vai ficar positivo e vai abrir. Tudo isso aqui vai ficar positivo, vai cargas positivas para a extremidade, positivo repele positivo. E daí, se eu quiser fazer a carga, não teria como eu colocar um negativo, aí vai neutralizar, vai fechar, aí como o corpo que eu tinha era neutro. Interessante, bacana, só que aí eles criaram uma outra máquina para fazer isso, o pêndulo eletrostático. O que é um pêndulo eletrostático? É um pêndulo, uma bolinha ali, só tem um fio isolante, aqui está no chão para não cair. Aí tu vai lá e carrega ela com uma carga positiva. Sede triboelétrica, certo? Vai lá e esfrega com o material correto e fica positivo. Aí eu quero saber se isso aqui é positivo ou negativo. Eu vou lá, coloco aqui próximo e a bolinha se aproxima. O que eu posso dizer? Negativo. Ou neutro. Não tive garantia, sacou? Aí eu vou ter que botar a negativa e vou ter que testar de novo. Eu só vou poder garantir que isso aqui tem a carga negativa se eu usar uma partícula negativa, porque aí os iguais se repelem. Só na repulsão eu confirmo. Na atração pode ser neutro. Concorda comigo? Mas o pêndulo afastou, eu sei que é a mesma carga. Então se afastou, eu sei que é negativo. Certo? Se afastou, eu sei que é positivo. Simples assim, porque os opostos e os iguais. Por que a atração não confirma? Porque pode ser neutro. Simples assim. Eu acredito que eu preciso ensinar isso. Nunca vai ocorrer repulsão quando... Como é que é? Nunca vai ocorrer repulsão quando... Não, por causa da indução, as opostas é que ficam mais próximas. Lembra? Aquele nicho ali falou disso. Agora olha só. Isso aqui é novo para ti, ó. Mas quero acreditar que todos vocês já viram ao menos uma vez a lei de atração das massas do famoso Newton, Isaac Newton. Eu vou colocar ela só para tu ver se tu é familiar com ela. A força de atração entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância e depende de uma constante chamada constante gravitacional universal, que o Newton, coitado, morreu sem saber o valor dela. Newton, para quem não sabe, é de 1600 e pouco. Ele sacou essa fórmula estudando as leis de Kepler, estudando sujeitos que estavam estudando o movimento dos corpos celestes. Newton sacou que toda a maldita massa do universo atrai qualquer outra massa. É por isso que estás com a bunda na cadeira agora, porque os átomos que compõem teu corpo são atraídos pela Terra. E se eu dobro a tua massa, o que acontece com a atração? Dobra. E se eu triplicasse a massa da Terra? Triplica a atração. Se eu dobro a tua massa e triplico a massa da Terra? Se eu dobro a tua massa e triplico a da Terra? Vezes isso, 6. Aumenta 6 vezes a atração. Tá tranquilo até aqui? Não conta pra ninguém. Cuidado! Se eu dobrar a distância entre dois corpos, o que acontece com a atração gravitacional entre eles? Diminui quanto? Não. 2 vezes 2? Se eu triplico a distância entre dois corpos, está acabando? Diminui 9. Puta que demora, cara. Fico puto com isso. Cara, 2014 o cara demora para responder uma coisa idiota dessa.
atração? Aumenta sempre. Tá demorando. É uma coisa idiota. Só tu fazer o cara ao quadrado. E é inversa. Ou seja, a distância diminui a força, a distância aumenta a força e eleva ao quadrado o númerozinho. Por que o senhor eleva ao quadrado? Não sei por que eleva ao quadrado. Tá tudo bem? Eu sou grosso porque eu estou te fazendo perguntas que crianças muito mais novas respondem com facilidade. Então era para ser rápido nisso. Aumentou 5 vezes a massa de um corpo e aumentou 4 vezes a massa do outro. 20 vezes mais força. Tudo bem? Quem foi que descobriu isso? Newton. Passa 100 e poucos anos, vai um Coulomb para o laboratório brincar de carguinha elétrica, os opostos. Aí ele pega duas cargas e vê, tá atraindo. Ele mede a força com um dinamômetro. O que o dinamômetro faz? Mede força, eu acabei de falar. Eu acabei de falar, se o cara não repete, ele está dormindo, está rasgando dinheiro do pai. Aí o Coulomb, que legal, cargas elétricas. O Coulomb dobrou uma das cargas. O que o dinamômetro registrou? O dobro da força. O Coulomb triplicou uma das cargas. O que o dinamômetro registrou? Ele, já estudei isso em algum lugar. Dobrou uma carga, triplicou a outra. Chegou a arrepiar, meu Deus, eu acho que é igual ao do Newton. Ele pegou as cargas elétricas no laboratório e dobrou a distância. Diminuiu 4. Ele triplicou a distância. E ele descobri a lei das cargas elétricas. A força entre elas é diretamente proporcional ao produto das e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Eu não vou botar K ali, não vou botar X, porque vão descobrir minha cola. Vou botar K, vou chamar de K. Pronto. Sou um gênio. Me desculpa. Se tu já tinha estudado a lei de atração das massas de Newton, se tu já sabia desse fenômeno e foi estudar em laboratório carguinha elétrica e só verificou que o fenômeno era igual e trocou as letrinhas, menos genial que o Newton. Esse cara tirou coisa do arco da velha. Esse cara deu uma raciocinadinha e viu que a natureza é muito simétrica. Quem já tinha familiaridade com a lei de atração das massas de Newton, vai tirar de letra a lei de Coulomb. Vai tirar de letra. Só deixa eu dar uma melhoradinha. Cargas elétricas podem ser positivas? Que barra é aquela? Para tu não te preocupar com positivo ou negativo na conta, porque os opostos e os iguais. Opa, essa é uma grande diferença entre essas leis, né? Essa é só para atração. Essa pode ser atração ou... Outra diferença bacana. A constante eletrostática do vácuo, valor esse que tu vai decorar, é 9 vezes 10 na 9. Valor grande ou pequeno? Enorme, 9 bilhões. Quer dizer que cargas elétricas pequenas já são suficientes para gerar uma força razoável. Porém, a constante gravitacional universal é 6,67 vezes 10 na menos 11. Número grande ou pequeno? Ou seja, para que tu sinta atração entre massas, as massas envolvidas, ou pelo menos uma delas, tem que ser enorme. Por isso eu não me sinto atraído pelo apagador, embora a atração exista. Até porque tem um corpo um pouco maior ali embaixo, né, que atrai o apagador um pouco mais. Beleza? Então essas são diferenças importantes. A lei de atração é só atração. A lei de Coulomb serve para atração ou repulsão. Matematicamente elas diferem? Em nada. Em nada. Fala meu filho, pode apertar. Tá olhando para as unidades aqui? É quilograma ao quadrado. Outra, né? O aluno olha eu botando isso aqui, ele acha que eu sou um gênio. Meu Deus, ele decorou tudo de cabeça. Eu penso na hora nisso aqui, tá? Eu não decorei, eu olho para a fórmula e penso que vai ter que dar Newton, que eu vou ter que cancelar o metro ao quadrado e vou ter que cancelar o quilograma ao quadrado embaixo, tá? Eu penso na hora, para não achar que eu sou gênio, que eu sou normal. Eu só estudei bastante essa parte. Beleza? Alguém fazer uma outra colocação? Aqui, né? M, metro quadrado, barrinha, Coulomb quadrado. N é porque a força é em newtons, metro quadrado, eu vou poder cancelar o metro que vai aparecer aqui embaixo, que vai ser elevado ao quadrado. E Coulomb é o quadrado porque as cargas são medidas em Coulomb. Só isso, beleza? Tu vê, eu não quero que tu tenha, agora eu já sei a lei de Coulomb. Não, nós vamos exercitar, nós vamos treinar, mas já dá para tu arriscar uma continha para calcular uma forcinha, né? Porque é só botar númerozinho.
Botar no viruzinho, eu sei que consegue. Como? Página 78, obrigado pela pergunta. Página 78. Arrisca só os primeirinhos ali. Deixa eu ver um bonitinho, ó, vai ficar bem gostoso. Ó, a 46, a página 79, a 46 está bonitinha. A 48 está gostosinha. A página 80 pode arriscar várias delas. Agora eu faço uma pergunta. Vocês já começaram a revisar vetor esse ano? Não. Ainda não? Então eu vou te pedir para evitar, por enquanto, situações onde tem mais de duas cargas. Porque, por exemplo, ó, se eu quiser calcular a força resultante que essas duas cargas geram nessa, eu tenho que saber que essas se atraem. Essas também se... Eu vou ter que calcular os dois vetores, F1 e F2, separadamente. E depois eu vou ter que somar esses vetores para achar o vetor resultante. Como vocês ainda não estão trabalhando com vetores, evitem as questões com mais cargas. Só façam as questões com duas carguinhas por enquanto. Senão vai ficar pesado para vocês. Certo? Show de bola. Então, ó, pelo menos duas questõezinhas de calcular força elétrica tu pode arriscar. Que aí na aula que vem eu já começo tirando essas dúvidas dessa formuleta aí. Ah, ótimo, olha. Ô galerinha. Ô galerinha, olha só. O negócio é o seguinte. O professor que vai dar assistência para vocês no final de semana não serei eu. E eu fico completamente à vontade para ele fazer as questões. Só que é importante também a gente respeitar o professor, né? Porque às vezes é o seguinte, ó, eu conheço um amigo meu que dá aula só de física há muitos anos, só física A. Se ele for pegar matérias que ele não está acostumado, somente uma questão mais difícil, pode complicar a vida do cara. Eu não sei se esse professor trabalha com outras matérias de outros lugares ou não. Então eu deixo à vontade para vocês negociar com ele, deixem bem claro que eu não fico chateado se ele resolver toda a minha apostila. Pelo contrário, fico orgulhoso, certo? E vou pedir para ele autorização para que quando eu for dar assistência, ele me permita também fazer questões da física dele. Porque às vezes o cara está com dúvida de uma física, né, e o professor é outro, putz, agora não vou tirar minha dúvida por isso. Então eu acredito que não vai ter problema, acredito que eu e ele possamos fazer, né, quaisquer questões, certo? Vai ser o Fábio, né, que vai dar as primeiras, mas depois eu vou dar a próxima. E aí você tem uma computação de distância. Mas é bom também fazer algebricamente para treinar. Quanto tempo eu tenho?